Olá a todas e todos, bem-vindos ao canal onde falamos de dinheiro sem culpas e sem preconceitos. O meu nome é Inês e no vídeo de hoje vamos falar sobre o movimento FIRE, que significa Financial Independence Retire Early. O que é este movimento de pessoas que se estão a reformar mais cedo? Olá a todas! Neste vídeo vou falar sobre o FIRE, que em português significa Independência Financeira Reforma Antecipada. Bem, o movimento FIRE foi o que me levou a começar esta viagem de liberdade financeira, de independência financeira, e eu vou explicar-te exatamente o que é que ele significa e porque é que foi tão importante para mim. Quando em 2014, mais ou menos, eu comecei a pensar que devia focar-me nas minhas finanças, isto foi porque eu ouvi um podcast, nem sei que podcast é que era, foi nessa altura que eu comecei a ouvir podcasts e havia um casal de professores, eu também falo sobre isto no meu livro, na introdução, podem comprar o meu livro, dar uma vista de olhos aqui no link, e era um casal de professores que se tinha reformado aos 40 anos, portanto eram professores, não tinham assim um salário super acima da média, mas em 10 anos eles tinham conseguido poupado, investido, não me recordo se era 10 anos ou 15, mas tinham conseguido poupado, investido o suficiente para viverem dos retornos dos seus investimentos. E esta é um bocadinho a filosofia do FIRE, que é poupar e investir, aqui com muito foco na organização financeira, mas principalmente investimento, para que depois possamos viver dos retornos dos nossos investimentos. Há vários bloggers conhecidos, um dos mais conhecidos e que eu depois fui logo ler é o Mr. Money Mustache, que ele reformou-se aos 30, salvo erro, é assim o pai do FIRE, chamam-lhe. Portanto, ele durante, eu penso que no caso dele até foi menos do que 10 anos, poupou muito, como ele era engenheiro já conseguiu ter um salário bom, procurava sempre ganhar mais, organizar-se para poupar mais, fazer renda extra e investir, ou seja, há um bocadinho estas 4 vertentes do FIRE, mas aqui muito focado na questão da liberdade e da independência. Então, este é um movimento relativamente recente e basicamente começou a crescer porque há cada vez mais pessoas, e se calhar também é o teu caso, que não estão super satisfeitas nos seus trabalhos e querem ter este sentimento de liberdade. Eu acredito que não precisas de chegar ao FIRE para sentir esta liberdade e há outras coisas que tu podes fazer já hoje que te permitem viver com maior liberdade, mas a mim naquela altura eu pensei, uau, eu estudei finanças e nunca tinha pensado nisto, nem poupo dinheiro, portanto foi tipo, comecei a fazer as contas e vou-te explicar agora também como é que se fazem estas contas e comecei a perceber, ok, eu acho que isto também é possível para mim e portanto comecei a ter logo como objetivo atingir o FIRE. Qual é a primeira coisa que deves fazer se queres atingir o FIRE, que no fundo é teres um montante investido significativo que te permita viver dos retornos dos teus investimentos. É das principais coisas que vais fazer, das primeiras coisas, calcular então este valor FIRE. E isto tem a ver com a regra dos 4%. Eu vou deixar aqui um vídeo onde explico tudo sobre a regra dos 4% e basicamente o que é que tu tens que fazer? Tens que calcular o valor que tens que ter investido para te permitir pagar as tuas despesas mensais, ok? Portanto, é basicamente o teu valor de gastos anual vezes 25, ok? Isto é assim uma regra criticada por alguns dizem que é muito conservador, outros dizem que é pouco. É uma regra, ok? E pode ser, para mim funcionou super bem porque foi assim uma meta que eu tinha para atingir. Depois comecei a reduzir essa meta em metas mais pequeninas, porque era uma meta super distante. Como uma meta super distante podemos ficar um bocado desmotivados, principalmente que eu ainda nem poupava. Portanto, comecei a poupar, comecei a investir, foi tudo do zero mesmo e também conto aqui neste vídeo como é que eu comecei do zero até ter mais de 100 mil euros investidos, mas de facto ter este número a mim deu-me uma motivação enorme, porque percebi que havia outra possibilidade que não trabalhar até aos 65, 67 anos. E com isto não quer dizer que tenhas que deixar de trabalhar, até há pessoas no movimento FIRE que continuam a trabalhar, mas fazem-no nos seus próprios termos, na área que gostam, fazem muito voluntariado muitas vezes, tiram muito tempo
para viajar, até muita gente no mundo FIRE que não vive sempre no mesmo sítio, que vive em vários países e, portanto, pode ser assim um boost para te focares nas tuas finanças. Também muito importante é saberes calcular a tua riqueza, ok? Portanto, este número FIRE tem muito a ver com o valor investido, mas também com a tua riqueza. E, portanto, há várias pessoas no mundo FIRE que há uns que estão a atingir o FIRE e há muita gente que partilha esta viagem, porque não é uma viagem tão longa, às vezes pode ser até super interessante tu ires partilhando, mesmo que estejas no início. Portanto, todos os meses investi isto, poupei isto, pode ser um bom motivador para tu continuares na tua viagem, porque de facto é uma viagem de longo prazo, ok? Eu diria que dificilmente em menos de 10 anos é praticamente impossível tu atingires o FIRE, a não ser alguns casos. Por exemplo, há pessoas que vão viver para um país onde têm um salário muito bom e depois vão reformar-se em países que têm custo de vida mais baixo. Por exemplo, há um casal super conhecido que eu sou mega fã, tem um canal no YouTube enorme, que são os Our Rich Journey, e eles também atingiram o FIRE aos 40, têm 39 anos, penso eu, têm 2 filhas, portanto também é possível com filhos, e são americanos, mas estão a viver em Portugal, portanto um país com um custo de vida para eles, não para nós, mas para eles mais baixo. Também há pessoas que vão viver para a Ásia e aí o teu número FIRE é um bocadinho inferior. O que é que eu fui aprendendo também à medida que tentava chegar a este número? Apercebi-me que não preciso ter este número para viver a vida. Já hoje eu posso fazer imensas coisas, eu já tenho quase esse valor na realidade, mas mesmo quando eu estava a metade do valor e tu percebendo de investimentos, tu já sabes que se tu estás a metade do teu valor FIRE, é uma questão de tempo até tu chegares ao valor total e, portanto, eu acho importante, às vezes o que é que acontece? As pessoas do FIRE estão 10 anos super focadas a comer arroz com feijão, a alugar um quarto o mais barato possível, para depois então atingir a tal liberdade financeira. E se calhar tiveram 10 anos um bocadinho em sofrimento. Acredito que não imenso, porque às vezes também esta viagem do FIRE obriga-te a pensar nos teus gastos e teres muito mais consciência daquilo a que tu gastas o dinheiro. Para mim foi mesmo uma descoberta de quase de autoconhecimento, porque eu tive que pensar o que é importante para mim. Onde é que eu vou poupar? Ok, eu tenho que poupar. Onde é que eu vou cortar? O que é importante para mim e que eu não posso cortar? E o que é que não é importante para mim e eu posso cortar? Então, tive algum período de restrição, mas fui-me apercebendo que não preciso ter tanta restrição e fui-me abrindo cada vez mais a ter novas experiências, sempre consciente de que são coisas importantes para mim, ok? Não é compras por impulso, mas compras que são caras em alguns casos e que faziam sentido para mim. Então o que é que eu me comecei a perceber? Por exemplo, uma das coisas que eu achava é, quando eu for FIRE, quando eu atingir aquele valor, então eu vou-me despedir do meu trabalho por conta de outrem. Filo bem antes de atingir o valor. E, na realidade, apercebi-me que até eu podia ter feito antes, porque podes ter o teu próprio negócio e até, mesmo que o FIRE demora um bocadinho mais tempo a chegar, no meu caso nem foi isso, até acelerou o meu caminho para o FIRE, portanto era um bloqueio mental que eu tinha na minha cabeça. Ou só vou fazer férias para tal sítio quando atingir o FIRE, porque até lá tenho que poupar. Se calhar podes fazer e o tempo para atingir o FIRE vai ser um bocadinho maior. Ou se calhar até não, ok? Porque consegues poupar noutras coisas. Então, abrir-te um bocadinho essas experiências e não ficares tão focado só em poupar e investir, mas, claro, sempre conhecendo-te, conhecendo o teu eu financeiro, como eu chamo, que é, no fundo, tu saberes onde é que gastas o dinheiro, fazê-lo de forma consciente, perceber de investimentos, tipo, fundamental, ok? Poupar, há um limite máximo até onde podes poupar, mas investir é mesmo crítico para o FIRE, porque sem investir não vais atingir o FIRE, porque há uma coisa que se chama inflação, que é a subida dos preços e que te vai comer o teu dinheirinho poupado. Também tenho aqui um vídeo sobre a inflação que te vou deixar. Mas se te interessa este tema da independência financeira, liberdade financeira, eu aprendi imenso com o FIRE, tive assim meses, anos quase um bocadinho obcecada e foi super bom para mim para manter a minha motivação. Embora hoje em dia faça algumas críticas, como em tudo, nada é perfeito, não é? Acho que o valor é um bocadinho rígido, acho que pode levar vários anos de privação que não são necessários, mas de facto
Sem o FIRE, eu provavelmente não estava aqui, porque foi o movimento FIRE que me levou a ter esta vontade de crescer financeiramente e de perceber que é possível para mim, não temos que trabalhar até aos 67 anos. Espero que este vídeo tenha ajudado, espero que tenha motivado a começares ou manteres essa vontade de crescer as tuas finanças. De facto, o dinheiro é liberdade, é opções e é poder. Não é só, também há uma parte nossa que temos que trabalhar para viver a vida ao máximo, para aproveitar as oportunidades, ok? Também há muitas questões inconscientes, mas de facto o FIRE permite-nos perceber que há outras opções e que o dinheiro é mesmo a base para nós termos essas outras opções. Obrigada por estares aí. Se gostaste deste vídeo, podes dar um like, subscrever o canal se ainda não o fizeste, ativar o sininho para receber notificações sempre que houver novos vídeos no canal. Obrigada e até à próxima!